A câmera estava gravando. Havia 300 pessoas acompanhando a transmissão. Foi bem nesse instante que Camila descobriu que o homem com quem ia se casar a traía. Ela podia ter desmoronado na mesma hora, mas optou por fazer algo que ninguém ali esqueceria. "Você aceita?" indagou o padre. Rafael deu um sorriso. O mesmo sorriso bonito e seguro de sempre, como se dominasse tudo ao seu redor. A igreja estava cheia. Havia flores brancas espalhadas, velas iluminando os lados e quase todos os convidados seguravam o celular para registrar a cena perfeita. No YouTube, a live já passava de 300 espectadores simultâneos. Os comentários rolavam depressa. Corações, mais corações, desenhos de aliança. Jéssica estava logo atrás de Camila, com o buquê reserva nas mãos, quando sentiu o celular vibrar. Uma vez, 2 vezes, 3. Ela abaixou os olhos instintivamente, e sua expressão mudou no mesmo segundo. "Jéssica." Camila perguntou quase sem mover os lábios. "O que aconteceu?" A amiga não disse nada, apenas virou a tela lentamente na direção dela, com um semblante que Camila jamais tinha visto em 2 décadas de convivência. Nos comentários da live, um usuário sem foto copiava e colava o mesmo texto repetidas vezes, como se precisasse ser notado logo. "Pergunta pro noivo quem é a Bruna. Pergunta de quantos meses a criança dela tá." O resto dos convidados não desconfiava de nada. Uma mulher na segunda fileira secava as lágrimas com um pedaço de papel. Um tio tirava fotos com um sorriso no canto do salão. A música de fundo seguia tocando suavemente, como se tudo estivesse correndo bem. Camila encarou a tela, leu a mensagem de novo, 1, 2 vezes. As palavras eram as mesmas. Ela puxou o ar. Tentou devolver o sorriso para a lente. Os lábios se moveram, os olhos continuaram estáticos. Levantou a cabeça e olhou direto para Rafael à sua frente. Ele seguia sorrindo, vestido de terno, segurando a aliança dourada, aguardando a fala do padre. Mais de 300 pessoas vendo tudo em tempo real. E apenas 2 sabiam que o rumo daquele casamento tinha sido alterado para sempre. Rafael aproximou a boca do ouvido dela. Apertou sua mão com firmeza. "Por que você tá tremendo? Fica calma, amor. É só o nosso casamento." O estômago de Camila se revirou inteiro. "Como você age quando tem um monte de gente te olhando?" O cheiro do perfume de Rafael veio misturado com o vento do ar-condicionado. O mesmo perfume caro que ele guardava para os dias importantes. Camila fechou os olhos por uma fração de segundo. E foi o bastante para que sua mente viajasse para longe. 3 anos antes. Uma churrascaria perto de casa, mesa encostada na parede, e ele chegando fora do horário com aquele sorriso de quem tem certeza de que vai ser desculpado. "Pensei que não fosse mais aparecer", ela comentou. "Deixar de te ver de jeito nenhum." Ele tinha puxado a cadeira para ela se acomodar antes dele mesmo sentar. Tinha pedido o doce que ela nem chegou a mencionar que gostava, apenas porque ele prestou atenção no primeiro encontro dos 2. Camila recorda do que pensou na época. Esse cara é diferente. Ele realmente repara nas coisas, e durante muito tempo ela teve certeza absoluta de que ele era assim. Tudo isso cruzou a mente dela num piscar de olhos. Em seguida surgiu a outra lembrança, a que machucava mais. Uma noite de sexta, perto das 8, Rafael entrando em casa e deixando o celular virado para baixo, algo que ele nunca costumava fazer. Ela tinha preparado o jantar. A mesa estava pronta. Ele quase nem reparou. "Dia exaustivo", ele comentou. "Reunião até agora há pouco. Você tá com um perfume que eu não conheço. Amostra de farmácia. Deixa de coisa, Camila." Ela obedeceu. Escondeu a desconfiança numa gaveta mental, junto com outras situações que preferia não analisar a fundo. As viagens de trabalho, que não pareciam fazer sentido. Os fins de semana com o telefone sempre no mudo.
A forma como ele desviava o olhar de vez em quando se ela perguntava sobre o trabalho. Ela preferia não investigar. Ou pelo menos era o que contava para si mesma. Você confia em mim? Ele soltou uma noite dessas, do nada, como se respondesse a uma dúvida que ela nem tinha verbalizado. Ela o encarou ali na cama e respondeu que sim. Porque era bem mais simples se enganar do que bater de frente com a verdade óbvia. E foi esse sim que a levou até o altar. O estrondo de um copo quebrando lá no fundo trouxe Camila para a realidade como um soco. O padre seguia com o sermão. A música de fundo permanecia. Os comentários da live não paravam de subir e Rafael continuava parado ali, segurando o anel dourado, dando aquele sorriso para a câmera. Só que Jéssica tinha virado a tela de novo na direção dela. E agora não era apenas o texto solto. Era a captura de uma conversa. O nome de Rafael aparecia em cima. Tinha as datas. Tinha frases que acabavam com qualquer margem para dúvida. O buquê parou de balançar nas mãos de Camila. Não foi por alívio, foi por decisão. Camila escolheu o que faria num instante. Fingiria que não viu nada. A ideia era fácil. Sorrir, apertar a mão de Rafael, falar sim para o padre e mais tarde, longe do salão, sem ninguém filmando, ela daria um jeito na situação. Colocaria ele contra a parede em segredo, de cabeça fria, sem arruinar a festa de 200 pessoas, que tinham gasto dinheiro com roupa, viagem e presente. Ela ia suportar. Jéssica encostou de leve no braço dela. Camila não se moveu. Manteve os olhos no altar, no padre, na decoração branca que valia mais que um mês do seu aluguel, e no noivo à sua frente, que sorria como se não houvesse problemas no mundo. Camila, Jéssica sussurrou de um jeito tenso. Você tem que ver o resto disso. Mais tarde. Não, tem que ser agora. Camila virou o rosto levemente para a amiga, só o bastante para murmurar, sem mexer as flores e sem atrair olhares. Jéssica, por favor, agora não. O padre parou de falar por um instante e olhou para as duas com um semblante compreensivo. Alguns convidados também deram um sorriso leve, achando que era apenas a ansiedade da noiva. Uma senhora na terceira fila comentou algo baixo com a pessoa ao lado e elas deram uma risadinha discreta. Camila devolveu o sorriso. Foi o sorriso mais exausto que ela já deu na vida. Ela fez um esforço para focar no discurso do padre. Tentou prender a mente na luz das velas, no som ambiente, na gravata azul marinho de Rafael. Tentou colocar na cabeça que aquela captura de tela poderia ter outra explicação, que frases isoladas podem significar qualquer coisa, que ela estava se precipitando por bobagem, mas seus dedos continuavam tremendo e as flores balançavam no mesmo ritmo. Rafael a encarou. O olhar durou um instante a mais que o habitual. Ele continuou sorrindo, mas a expressão dos olhos se alterou. Foi aquela checagem silenciosa e rápida que ele dava quando precisava ler o clima sem chamar atenção. Tudo bem? Ele perguntou baixo. Tudo. Parece que você vai chorar. É só emoção. Ele apertou a mão dela, forte. Era aquele aperto que em alguns momentos significava afeto e em outros um alerta. Camila nunca foi boa em separar os dois. O padre retomou a fala. O evento prosseguia. Os comentários da transmissão continuavam rolando, só que agora tinham mensagens diferentes no meio dos emojis apaixonados. Pessoas que viram o perfil sem foto, que tiraram print da tela, que estavam enviando o link para conhecidos acompanharem. A audiência saltou de 300 para 450 em menos de 10 minutos. Camila não fazia ideia, mas Jéssica acompanhava tudo pelo celular. Foi nesse momento que o cerimonialista chegou de lado, tentando não ser notado, e se curvou perto de Jéssica com cara de quem precisa resolver um imprevisto. Vou ter que pedir para guardar o celular durante a cerimônia. Ele falou bem baixo. Pedido da família do noivo.
Jéssica ergueu os olhos para encará-lo. Da família do noivo. Sim, a dona Fátima solicitou que... Eu tô aqui vendo a minha melhor amiga casar. O celular não vai a lugar nenhum. O cerimonialista ameaçou falar algo. Desistiu. Deu 2 passos para trás e desapareceu pelo canto em silêncio. Camila escutou a troca de palavras. Inteira. Dona Fátima já estava sabendo de algo, ou temia que alguém descobrisse. Com aquele instinto de mãe, aquele cuidado que na verdade era pura vontade de controlar a situação. Rafael espremeu a mão de Camila novamente, com um pouco mais de força dessa vez. Por que a Jéssica tá grudada nesse celular? Por nada. Camila? Deixa ela quieta, Rafael, chega. Ele soltou os dedos dela. Deu um sorriso de canto de boca, daquele jeito que fazia quando se irritava, mas precisava manter a pose. Olhou para a frente novamente, para a lente, para o celebrante, e puxou o ar pelo nariz. O padre alcançou o momento dos votos. Camila daria conta. Era só pronunciar uma palavra curta. Sim, coisa rápida. Acabou. Mais tarde ela lidaria com isso. Mais tarde faria perguntas. Mais tarde poderia chorar, fazer escândalo, cobrar a verdade. Mas não naquele instante. Não gravando. Não diante de todos os parentes. Não com sua avó de 82 anos bem ali na frente, querendo ver o casamento da neta. Mas então uma voz surgiu. Não do salão, da cabeça dela. A lembrança da voz de sua mãe 3 anos atrás, numa conversa na cozinha, quando ela questionou como a mãe tinha suportado o casamento por tanto tempo depois que descobriu que era traída. A mãe ficou em silêncio por um bom tempo e depois respondeu baixo. Eu pensava que manter a família unida importava mais do que eu mesma. Fui muito burra. Camila guardou aquilo para si e não tocou mais no assunto. E agora ela estava diante do padre, segurando a mesma bebida tóxica e o mesmo copo. Foi quando o medo bateu. Aquele medo que machuca mais que o próprio chifre. E se for mentira? Um texto de um desconhecido. Um perfil vazio. Uma captura de tela que ela olhou correndo. Vai que é alguém querendo se vingar do Rafael? E se for tudo um mal-entendido, uma piada sem graça, algo que se explica em 5 minutos de conversa? Ela iria acabar com a festa, expor o cara na frente de todo mundo, causar um pesadelo e, no fim das contas, estar errada? As pernas começaram a tremer junto com as mãos. Rafael a encarava com aquele sorriso de lado, no aguardo. O padre aguardava. Os convidados aguardavam. 480 pessoas na transmissão do YouTube aguardavam, mas dessa parte Camila ainda não sabia. Ela respirou fundo de novo, fechou os olhos por mais uma fração de segundo, e nesse breve apagão voluntário, a imagem do seu pai surgiu. Não a versão atual dele, idoso e ausente. O pai da época em que ela tinha 12 anos, voltando para casa de madrugada, com um sorriso igualzinho ao que Rafael exibia agora. O mesmo cheiro que não pertencia a ele. A mesma desculpa pronta. E sua mãe aceitando, sempre engolindo a história, até o ponto em que ficou impossível aceitar. Camila abriu os olhos. Rafael aproximou a boca do ouvido dela. Amor, o padre está no aguardo. Diz que sim logo. E foi exatamente isso. O jeito de falar, a pressa, a sensação de que ela era só uma burocracia no meio do caminho, que eliminou qualquer gota de dúvida que sobrara. Ela não diria o sim, mas também não iria se retirar em silêncio. O celebrante olhou para Camila com a tranquilidade de quem já presenciou de tudo em casamentos. Rafael também a olhou. Só que o padre exibia preocupação, enquanto Rafael parecia incomodado. Camila, ele falou baixo, mas de forma áspera. Que tá rolando? Me dá só um segundo. 1 segundo. Ele repetiu a frase como se fosse a maior loucura do mundo. Deu uma olhada rápida para a lente lá no fundo e voltou a encará-la. E a expressão dele se transformou. Ficou mais suave, mais solto, como se tivesse bolado um plano ali mesmo.
Ele soltou um riso curto, olhou para os convidados. Gente, fiquem tranquilos, é a cara dela. Moveu as mãos espalmadas, pedindo calma. Quem convive com a gente sabe que a Camila é a rainha do drama. Toda festa precisa ter um suspense, não é, amor? Ouviu-se algumas risadas tímidas no ambiente, poucas, mas o suficiente para machucar. A avó dela, sentada bem na frente, apertou o lenço com força e abaixou a cabeça. Um colega de Rafael, um pouco mais atrás, cutucou o parceiro e deu um sorriso de já era esperado. Camila não se moveu. Sorrir era impossível. Chorar também estava fora dos planos, pelo menos não naquele momento, não com tudo sendo gravado. Ela ficou com a expressão de alguém que tomou uma bofetada e ainda está calculando se vai revidar ou não. Eu não faço drama, ela respondeu. A voz soou mais forte do que imaginava. Amor. Rafael jogou o corpo um pouco para a frente, usando aquele tom que as pessoas usam com crianças pequenas. O padre está no aguardo. O pessoal está no aguardo. Tem 300 pessoas que pararam a vida para estar aqui. 300 e poucas! Alguém gritou lá do fundo. O salão riu de novo. Os comentários na live enlouqueceram com emojis chorando de rir e pontos de interrogação. Um escreveu, ela vai cair dura, kkk. Outro mandou, não é normal isso não. Mais um, me explica aqui que tá rolando. Camila permaneceu em pé, congelada, apertando o buquê com tanta força que os nós dos dedos estavam perdendo a cor, puxando o ar pelas narinas, fazendo uma contagem na cabeça como se cada dígito fosse um pilar segurando seu autocontrole. Dona Fátima foi a primeira a tomar uma atitude. Ela estava logo atrás, do lado da família do noivo, usando um vestido rosado e aquele colar de pérolas de grandes ocasiões. Levantou-se sem pressa, com a atitude de quem consegue ser notada sem precisar gritar. Camila, querida. A voz era puro doce. Você está nervosa, é normal, mas vamos seguir com a cerimônia, pode ser? É um momento especial demais para ser estragado pela ansiedade. Algumas palmas soaram, umas 5 ou 6 pessoas acompanhando, como se Dona Fátima tivesse tido uma atitude heróica. É isso aí, apoiou um senhor grisalho perto dela. Vamos seguir com a festa. O cerimonialista ressurgiu no canto do salão com aquele sorriso treinado no rosto, o tipo de sorriso que não altera a expressão dos olhos. Ficou parado a uns 2 passos de Camila, funcionando como um obstáculo discreto. Rafael girou o tronco para a plateia e ergueu as mãos, imitando um maestro pedindo calma. Relaxem, pessoal, é o padrão dela, desde a época do namoro, é o jeito da noiva. Mais risos. Agora, num volume maior. A família de Rafael se encostou melhor nas cadeiras. Algumas pessoas baixaram os aparelhos, achando que o espetáculo tinha terminado. Nos comentários da live, noiva estressada Kaká, o noivo tá de boa, muito lindos. Outro mandou, gente, toma uma água. Mais um, se fosse eu, enfiava a cara num buraco Kaká. Jéssica avançou e parou ao lado de Camila, colando os ombros. Ficou calada. Apenas marcou presença. O padre intercalava o olhar entre os noivos com uma cara que buscava neutralidade, mas que implorava pelo fim do constrangimento. Abriu as páginas novamente com a postura de quem diz, vamos retomar. Rafael voltou o rosto para a noiva e ficou esperando, seguro, paciente, com a expressão de quem já levou a melhor. E a pior parte era que metade dos convidados estava do lado dele. Camila encheu os pulmões de ar. E então tomou uma atitude que ninguém previu. Ela se virou para encarar a plateia inteira. Não mirou no padre, nem no noivo. Mirou nos convidados. E na lente, piscando em vermelho no fundo do corredor, passando tudo em tempo real. Vou pedir um pouco de verdade de todo mundo aqui. A voz saiu limpa, firme. O salão calou a boca com tanta velocidade que o barulho do fogo nas velas ficou audível. Eu tenho clareza de que vocês vieram celebrar uma união linda,
e eu adoraria que as coisas fossem assim. Mas tem algo que eu preciso falar antes da gente seguir. Ninguém ousou respirar. Os comentários online congelaram por um instante e depois viraram uma avalanche. Rafael deu um passo para frente. Camila, espera eu falar. Ela não alterou o volume. Não foi preciso. O tom que ela usou fez ele congelar no mesmo instante. Lá na frente, a avó cobriu os lábios com as mãos. Camila ia retomar a fala, e por meio minuto deu a impressão de que seu plano daria certo. O silêncio do lugar parecia adequado. Os convidados começaram a notar que a situação era grave, que não era silêncio de vergonha alheia, mas de respeito. Rafael não interrompeu de novo. Permaneceu imóvel, de braços cruzados, ostentando um sorriso contido. Tudo medido, aguardando a brecha. E então ele disparou. Amor, você esqueceu do seu remédio hoje? O ambiente inteiro riu alto, e não foi aquela risada tímida de antes. Foi uma gargalhada solta, escancarada, do tipo que machuca e reverbera nas paredes. Um convidado um pouco mais para o fundo dobrou o corpo de tanto dar risada. A mulher ao lado dele escondeu o sorriso com a mão, mas tremia inteira. Alguém soltou um "caramba", segurando o riso. Camila travou, com a palavra na ponta da língua. Com todo mundo rindo, com Rafael exibindo aquele sorriso que ela sabia decifrar perfeitamente, o sorriso de quem vencia as brigas sem precisar alterar a voz. Jéssica apertou o braço dela com força. Foi a única coisa que segurou Camila no lugar. Rafael diminuiu a distância entre eles, perto até demais. Falou bem baixo, só que o microfone grudado nela pegou tudo. Vai armar esse circo aqui? Com a minha família assistindo? Com a diretoria da empresa aí? Ele fez um movimento sutil, com a cabeça indicando uma mesa distante. Tem noção do suor que eu derramei para estar aqui? Tem ideia do custo disso? Rafael, você é maluca se acha que sabe o que está fazendo. A voz soava contida, calculada, mas trazia um veneno que Camila presenciou raras vezes. E todas as vezes terminaram com ela destruída. Você está fazendo todo mundo passar vergonha. Sua avó está ali na frente. Olha para ela. Camila obedeceu. A avó secava os olhos com o tecido, segurando firme a mão da filha do lado. Com o olhar de quem suplica para que a cena acabe, pelo amor de Deus, chega. A minha intenção é... A voz dela falhou na metade da frase. Qual é a sua intenção? Rafael aumentou um tom, só o bastante. Fala aí, mostra para o salão inteiro o que você quer fazer no meio da cerimônia. Ficou um silêncio. Nem os emojis subiam na tela da live. Camila tentou falar, desistiu. Suas pernas pareciam de gelatina. E foi nesse momento que Dona Fátima soltou, direto da segunda fila, com aquela mesma voz doce e venenosa. Pobrezinha, ela não está no estado normal. Apenas isso. O ambiente concordou silenciosamente. Alguém apontou o celular de novo. Só que não era mais para registrar um evento romântico. Era para filmar a noiva, imóvel diante do padre, segurando um buquê que tremia. Isolada diante de centenas de pessoas, com o noivo virado, e o lugar todo a encarando como se ela fosse um defeito que precisava de conserto urgente. O celebrante pigarreou de leve. Rafael mexeu no nó da gravata, e absolutamente ninguém levantou a voz para defendê-la. Camila virou as costas e andou pelo corredor sem se justificar. Não saiu correndo. Acelerar o passo seria pedir demais para suas pernas. Mas ela foi embora, com as flores presas na mão, o vestido arrastando no chão, e a intuição de que mais meio minuto ali resultaria num desmaio ou numa explosão. O banheiro ficava num acesso aos fundos, isolado do burburinho. Ela passou pela porta, bateu e trancou. Parou diante do espelho. O reflexo que a encarava era de alguém familiar, mas muito mais esgotada do que quando o dia começou. A maquiagem estava intacta, o penteado também. Apenas o véu pendia um pouco para a esquerda.
Os olhos ainda não derramavam lágrimas, mas represavam uma quantidade absurda de coisas num espaço pequeno. Ela segurou firme na borda da pia, puxou o ar. Cogitou escapar pela porta de serviço, chamar um carro de aplicativo, voltar para a casa da mãe, procurar um escritório de advocacia na segunda, na surdina, sem celulares, sem testemunhas, sem 300 convidados falando do assunto até o fim do ano. Seria o caminho mais racional, o caminho que causaria menos estrago. Ela encarou o anel em seu dedo, o mesmo que Rafael havia enfiado na mão dela durante a prova 2 dias atrás, só para testar. O anel nunca saiu. Ele não se lembrou de pegar de volta, ou não se importou. Ela girou o aro dourado com o dedo, uma vez, outra vez. A frase da mãe ressurgiu na sua mente de repente, vinda de uma memória distante, de anos atrás. Eu calei a boca acreditando que estava salvando alguém. Não salvei. Só empurrei o problema com a barriga. Camila soltou a aliança, encarou a própria mão em silêncio por um bom tempo. Do lado de fora, abafado pela parede, o ruído da festa chegava aos seus ouvidos. O falatório de 300 de convidados incomodados, aguardando a noiva reaparecer. A voz grave de um homem soltando uma piada que fez um pequeno grupo rir. Dona Fátima, sem dúvida, controlando o caos com seus dentes perfeitos à mostra. Camila puxou o celular de dentro do arranjo de flores. Jéssica tinha enfiado o aparelho ali antes dela escapar, sem falar uma palavra, com aquela expressão de "pega que vai ser útil". A tela brilhou, 4 notificações de um remetente não salvo, sem foto de usuário, sem identificação. A primeira mensagem era direta. Eu sei que você está trancada aí. Eu sei que você está quase desistindo. Não faz isso. A segunda, não é a primeira vez que ele faz isso. Tem mais gente ciente. A terceira notificação era um vídeo, com 43 segundos de duração. Camila ficou encarando a miniatura por uma eternidade de 10 segundos. Seu dedo ficou pairando sobre o vidro. E então apertou o play. A reprodução começou silenciosa. O celular estava no silencioso. Ela aumentou o áudio, encostou as costas na parede e levou o aparelho ao ouvido. 9 segundos de câmera balançando. Depois a imagem firmou. Era um dormitório. Ela sabia de quem era aquela cama. Reconheceu a cor da parede, a persiana quebrada da janela que Rafael sempre prometia arrumar e deixava para lá. Era o quarto que eles dividiam. E o som que saiu, aquele tom arrastado, aquela risada que ela conhecia tão bem, a forma íntima de pronunciar o nome de alguém, era inegavelmente Rafael. Camila interrompeu a reprodução. Permaneceu muda por exatos 4 segundos. Depois desencostou da parede. Ligou a água da pia. Lavou as mãos. Secou com calma, limpando cada dedo no papel toalha que ficava no canto. Lançou um último olhar para seu reflexo. Arrumou o véu, segurou as flores e retornou para a área externa, exibindo uma tranquilidade que ela desconhecia possuir. Uma tranquilidade que não era fruto de alívio, mas sim daquele estado em que o medo das consequências some porque a decisão final já foi tomada. Os convidados aguardavam. A transmissão seguia aberta e Camila carregava um vídeo de 43 segundos no bolso. Jéssica aguardava na passagem, apoiada na parede perto da porta, segurando o próprio celular e exibindo uma cara de quem já tinha resolvido agir sem pedir permissão. Quando a porta se abriu, as duas cruzaram o olhar num instante. "Você viu?" Jéssica quis saber. "Vi." "E aí?" Camila não usou palavras, apenas passou o aparelho para a mão da amiga. Jéssica acompanhou os 43 segundos com a expressão dura, sem piscar e sem demonstrar choque. Ao fim da reprodução, ela entregou de volta e soltou o ar pelo nariz. "Eu sempre soube que ele era um lixo." "Jéssica." "Tá, eu sei. Não é o momento."
Ela ajeitou a roupa de madrinha, enfiou o telefone no bolso e encarou a noiva com a gravidade de quem vai comunicar algo urgente. Presta atenção. Tem mais coisas que você não viu. Mas antes, você tem que decidir. Vai sair daqui abaixando a cabeça ou vai fazer com que cada pessoa daquela live saiba exatamente quem é o cara que está lá no altar? A passagem estava deserta. Do outro lado, o barulho abafado dos convidados. O celebrante devia estar tentando acalmar os ânimos. E Rafael devia estar seduzindo a plateia com aquele ar de quem é imune a tudo. Mostra o que você tem, pediu Camila. Jéssica abriu a tela do seu celular. Entrou nas fotos, 3 toques precisos de quem memorizou o caminho. Assim que o perfil fake mandou aquela mensagem, eu fui checar. Entrei na página. Tinha um link solto lá, uma pasta na nuvem, pública, com uma senha óbvia. Ela apontou a tela para a noiva. A senha era o primeiro nome dele. O que aparecia era uma pasta cheia de arquivos, fotos, histórico de mensagens, comprovantes de Pix, marcações de datas. O documento mais velho tinha 14 meses. 14 meses. Camila e o noivo tinham fechado o contrato do casamento há 1 ano e 2 meses cravados. Ele já saía com a Bruna antes mesmo de fazer o pedido. A noiva encarou o visor por um tempo incalculável. Não sentia tristeza. Era só aquela percepção bizarra de quando uma suspeita que você carregava no fundo da alma ganha forma física bem na sua cara. E você nota que a ferida já existia. Só faltava o diagnóstico. Ele me pediu em casamento sabendo de tudo isso, ela constatou, sem tom de pergunta. Sabendo de tudo, concordou Jéssica. Aquele resquício de medo, a pontinha de esperança de estar cometendo um erro, evaporou no mesmo instante, sem barulho. Apenas uma percepção cristalina que era até mais dolorosa. Continua! Jéssica deslizou a tela arquivo por arquivo. Tinha um diálogo em que Rafael perguntava o que a amante queria de aniversário, num dia em que tinha avisado Camila que viajaria a trabalho para Ribeirão Preto. Tinha uma imagem do casal num bistrô familiar. Rafael havia levado Camila lá 60 dias atrás, jurando que era a primeira vez que entrava no lugar. Tinha um texto de Bruna cobrando "Quando você vai falar com ela?" E a resposta dele foi o desenho de um relógio com a legenda "Calma, calma", murmurou Camila. Ele só ia abrir o jogo quando fosse bom para ele, pontuou Jéssica. Ou não abriria nunca. Camila passou o telefone de volta. Ficou quieta por uns segundos. Eles ainda estão transmitindo? Jéssica deu um sorrisinho. Eu me certifiquei disso. Quantos assistindo? A madrinha olhou, virou o visor para exibir a contagem. 722 espectadores em tempo real. Camila fixou os olhos no número. Em seguida, olhou para a amiga. E pela primeira vez no dia, experimentou um sentimento que não era desespero. A gente tem que ter uma evidência que não tenha como ele rebater, ela argumentou. Algo que quando ele tentar inventar desculpa, não colhe. Já pensei nisso. Jéssica mudou de aplicativo. Aquele vídeo que te mandaram, eu baixei uma cópia caso apagassem. E tem mais uma coisa. Ela rolou a tela para baixo. Um áudio, a voz dele, mandado para a amante umas 3 semanas atrás, comentando sobre a cerimônia. Apertou para tocar. A voz de Rafael ecoou clara no celular, num volume que não vazaria para o salão. Faz isso por mim. Fica quieta até o casamento passar. Depois a gente resolve. Você sabe que é você que eu quero. Ela é outra história. O silêncio tomou conta da passagem. Camila escutou até a última sílaba. Escutou a pausa que veio depois e encarou a amiga. O áudio, as telas, o vídeo, tá tudo aí? Tudo salvo. E a câmera continua gravando. Continua. Foi nesse instante que as peças do quebra-cabeça se encaixaram de uma vez, como uma lente que ajusta o grau e deixa o cenário perfeitamente nítido. Não era apenas vingança, ou pelo menos não se resumia a isso.
Era a única atitude cabível diante de um teatro armado para mais de 700 pessoas que estavam lá, acreditando celebrar uma história de amor verdadeiro. "Vem comigo", chamou Camila. "Fica do meu lado. Se ele tentar arrancar o celular, você já salvou o áudio na nuvem?" Enviei para 3 e-mails diferentes. Então partiu. Elas avançaram 2 passos na direção da festa. Mas travaram. Dona Fátima estava parada no meio do caminho, com os braços dobrados, a maquiagem impecável e o colar refletindo a luz do ambiente. Tinha escapulido do salão sem ser notada. Aquele perfil de mulher treinada a agir nas sombras quando a crise estoura. "Camila", o tom continuava doce, feito mel. "Eu tinha que vir falar com você a sós. Dona Fátima, agora não é o momento." "Minha querida", ela se aproximou um passo. "Eu sei que bateu o desespero, é do casamento. A gente pira, sente insegurança, dá aquele frio na barriga. É a coisa mais normal do mundo." Fez uma pausa cirúrgica. "Porém, o que você está planejando armar ali dentro vai se voltar contra você. Só vai te causar constrangimento. E envolver sua família também." Jéssica tentou falar. Camila segurou seu braço levemente. Um movimento suave de "eu resolvo." Ela encarou a sogra por um longo instante. Observou as pérolas, o batom, as mãos entrelaçadas na barriga com tanta força que os dedos estavam brancos. Ela tinha noção. O radar de mãe funciona. Dona Fátima já sabia de algo há meses e optou pelo mesmo silêncio que quase destruiu Camila instantes antes. "Dona Fátima", Camila respondeu num tom brando que assustou até ela mesma. "Com todo o respeito, saia da minha frente." 3 palavras firmes, sem alterar a voz, sem lágrimas e sem justificativas extras. A mulher congelou. Pela primeira vez no dia, a expressão polida desabou. Camila caminhou por ela, acompanhada de Jéssica. O cerimonialista ressurgiu no fim do acesso, ameaçou dar um passo na direção delas e a madrinha ergueu o celular na cara dele sem diminuir a marcha. "Se a câmera desligar, eu denuncio pro Procon e pro Reclame aqui antes mesmo de pisar na rua. Decide aí." Ele deu para trás. As 2 alcançaram as portas. Camila parou um instante, puxou o ar, conferiu a tela. A audiência seguia crescendo, batendo 800 agora. Jéssica permaneceu ao lado, ombro a ombro, exatamente como lá na frente. Só que dessa vez, Camila tinha um rumo traçado na cabeça. "Chegou a hora", Jéssica murmurou. Camila abriu a porta do ambiente. As pessoas viraram o rosto no momento em que elas surgiram, mas não de forma sincronizada. Foi aquele efeito dominó, uma fila após a outra, acompanhando a entrada. Cabeças se movendo em silêncio, como quem flagra o alvo da fofoca entrando no ambiente. O noivo estava de costas, trocando murmúrios com o celebrante. Ele não viu a cena logo de cara. Houve um respiro de tempo. Jéssica segurou o braço da noiva antes que ela entrasse no caminho principal. "Não vai direto", ela pediu baixinho. "Espera." As 2 ficaram no canto, protegidas na parede perto da porta, escondidas por uns vasos gigantes que serviam de barreira. Jéssica destravou o telefone e colocou os documentos em ordem, agindo de forma mecânica, com o domínio de quem já tinha ensaiado a coreografia dezenas de vezes, na imaginação. "O áudio vai na frente", ela disse quase sem som, "porque é a voz do cara, irrefutável. Em seguida as imagens com as datas, e o vídeo fecha tudo." "O vídeo é o último?" "Sim, porque encerra qualquer argumento que ele tentar usar." Camila olhou lá para a frente. O noivo continuava virado, mas um dos padrinhos notou a presença dela e já avisava o vizinho de cadeira. O ruído da plateia mudou de frequência. Antes era só aquele incômodo de situação bizarra. Agora era tensão pura. O público sentia o cheiro de confusão no ar, mesmo sem entender os detalhes. A área de mensagens da transmissão estava um caos. 941 pessoas. E subindo. "A câmera tem que focar em mim segurando a tela", pontuou Camila.
Se eu parar de frente para o altar, dá para pegar? Jéssica avaliou a posição. O equipamento estava armado no fim do salão, no meio, apontando direto para a frente. Se a noiva ficasse no corredor central encarando a lente, funcionaria. Era possível. Dá sim, só que você vai ter que projetar a voz para aquele microfoninho ali captar. O lapela ainda está comigo? A amiga mirou na parte superior do vestido, onde a pequena caixa estava escondida desde os preparativos. Checou com a mão rápida. Tá aqui, e tá operante. Então temos tudo na mão. A madrinha mostrou o visor com a lista de evidências pronta. Sabe clicar um por um? Sei. Se ele inventar de pegar o celular, você já mandou pro e-mail. Para 3, confirmou a outra. E eu gravei a tela antes da gente sair dali. Vai que né? Camila encarou a amiga por um momento. Não cabia sentimento ali, mas foi inevitável. Eram 20 anos de parceria, e Jéssica executou em minutos de crise o que muitos não fariam com a vida inteira para pensar. Valeu, ela resumiu. Agradece mais tarde. Vai lá. Camila deu o primeiro passo para o meio do salão, e a tela de Jéssica morreu. Não foi o programa que travou, foi o aparelho. O vidro escureceu, inerte, dando a impressão de falta de carga repentina. Jéssica apertou o botão de força. Nada aconteceu. Apertou e segurou um pouco. A tela acendeu por um segundo, piscou a bateria e apagou novamente. Sacanagem. A voz da amiga quase não saiu. Não, não, não. Camila recuou. Encarou o aparelho. O vidro seguia escuro. Acabou a bateria? Tinha 60% ainda. É impossível. A madrinha insistiu no botão, segurando firme. Podem ter usado algum sinal para derrubar a conexão. Dá para fazer isso de perto via Bluetooth. As duas miraram no cara do cerimonial no mesmo instante. Ele estava distante, do lado oposto do ambiente, segurando o próprio aparelho e encarando as duas. Jéssica virou o equipamento, cobriu a lente com o dedo, sacou a gaveta do chip e botou de volta com a agilidade de quem tem truques na manga. Apertou a lateral mais uma vez. O vidro brilhou. O logo de início surgiu. A tela principal carregou. Em seguida, o programa de vídeo abriu sozinho assim que ela clicou de novo. O sinal havia tombado por 42 segundos cravados e retornou com a marca de 1.300 online. Um número maior que antes. Quem tinha caído recarregou a página. E o boca a boca puxou mais gente. As duas se encararam. 1.300 pessoas, Jéssica constatou. Camila puxou o ar. Lá na frente, o padre assumiu a posição. O noivo assumiu a posição. A plateia voltou a ficar calada, com aquele ar de evento oficial, esperando o roteiro continuar. E o roteiro estava mesmo prestes a mudar. Camila arrumou as flores num dos braços, separou a outra mão para o aparelho, deu o primeiro passo, depois o segundo. O caminho central se revelou todo, flanqueado pelas velas, e a câmera piscando vermelho lá longe. O noivo percebeu o movimento e olhou. Quando ele processou o semblante dela, o sorriso fácil desapareceu de vez. O celebrante destrancou o livro, e a noiva parou diante do altar. O padre pigarreou e reiniciou a cerimônia. Rafael se arrumou quando ela se posicionou. Mexeu na gola com 2 dedos, virou para o público e botou em prática o seu talento principal: seduzir a plateia. Pessoal, eu queria pedir perdão pelo atraso. A voz estava no tom exato, sem parecer ataque, sem parecer deboche. O limiar perfeito que soa como verdade, mas é puro teatro. Eu entendo o nervosismo da Camila. O momento é tenso, assusta mesmo, e eu prometi que ia ser compreensivo com ela, porque eu a conheço a fundo, sei bem o jeito dela. Deu um respiro, calculado. Essa mulher aqui do meu lado é o amor da minha vida. Eu não tô pisando aqui por dever, ou porque era a fase seguinte. Eu vim por escolha, uma escolha diária, até quando a barra pesa. Os parentes dele compraram o discurso. Uma parente ali perto tinha os olhos brilhando de emoção.
Dois parceiros de Rafael trocaram um olhar aprovador de "mandou muito". Na internet, a chuva de emojis fofos retornou, perdida no meio da confusão de quem chegou atrasado e não pegou o fio da meada. A contagem bateu 1.500 agora. O noivo segurou a mão dela. Lançou aquele olhar que a enganou por 3 anos. A expressão focada que dizia: "Você é o centro do meu universo". Agora ela entendia que era puro truque. Uma técnica que ele certamente usava com as outras. "Sempre amei você desde a primeira vez", ele soltou, olhando no fundo dos olhos, mas projetando a voz para ser gravado. "E se você quiser mais um tempo, eu aguardo. Fica em paz. Eu não pretendo sair daqui." A plateia suspirou em conjunto. O alívio de quando a festa parece voltar ao normal. Um convidado bateu palma isolado, e logo uns 5 o acompanharam. Dona Fátima tinha retornado para a cadeira, ostentando os dentes e as pérolas. O celebrante se preparou para ler de novo. Rafael largou a mão de Camila, recuou um pouco com firmeza e encarou a câmera por um instante rápido, só o tempo de exibir que tinha o controle da situação. Olhou para a frente e murmurou para o vento com um sorriso mínimo: "Pode seguir, padre. Pode seguir, padre." "Pode", concordou Camila, e sacou o aparelho. Foi um gesto suave, sem desespero. Puxou o telefone do meio das flores de forma natural e virou o visor para a lente de transmissão no fim da sala. Rafael encarou o telefone. Encarou a noiva. O sorriso permaneceu intacto, mas a expressão vacilou. "Camila, vou precisar que vocês prestem atenção em mim só mais um instante." O áudio da noiva cortou o ambiente através da caixa de som com perfeição absoluta. "É bem rápido." O celebrante fechou o roteiro. "Para vocês que estão na live e para quem está sentado aqui, antes de concluir esse evento, eu preciso dividir uma coisa." Ela puxou o ar. "Porque eu considero que quem vai dar um passo desse tamanho na vida merece ter a verdade do seu lado." O noivo avançou. "Isso aí não é... A gente tem um áudio aqui." Ela clicou para tocar. A fala de Rafael preencheu a igreja. Limpa, sem interferência, com a mesma frequência arrastada que ele usava nos momentos de falsa intimidade. "Faz isso por mim. Fica quieta até o casamento passar. Depois a gente resolve. Você sabe que é você que eu quero. Ela é outra história." O salão virou uma estátua. Nem as mensagens online andaram por alguns segundos. Rafael moveu a boca em falso, 2 vezes. "Isso aí tá fora de contexto." Ele tentou manter a pose, mas falou rápido demais. "Você não tem ideia de quem é na gravação, você não sabe." "Tenho certeza." Camila trocou de arquivo. Apontou o visor para os convidados. As capturas de tela brilhavam com as datas claras. "Essas são as conversas no aplicativo. Tem o nome, tem o dia, tem a foto dele. 14 meses de registro. Rolava muito antes de você me dar o anel." Uma convidada na terceira cadeira botou a mão no rosto. O parceiro do lado esquerdo do noivo recuou como se tivesse tomado um soco. "Isso é uma invenção." O noivo alterou o volume pela primeira vez. Aquele teatro todo ruiu. A voz soava diferente agora. A voz de quem vê a máscara cair. "Tem alguém armando para mim. Querem me derrubar e você tá caindo na pilha." "Rafael." O tom dela continuou baixo. "Eu enfiei o gravador na sua roupa no dia do ensaio, 2 dias atrás. Ninguém armou nada." Era mentira. Mas a confiança na voz era tão cínica que nem ela acreditou na própria mentira. O noivo travou e a pausa dele entregou o jogo. Jéssica, posicionada estrategicamente no canto, levantou o próprio aparelho e direcionou a lente para a câmera, exibindo o nome dele lá no alto da conversa e a foto exata. Tudo claro, sem margem para negação. Os comentários bombaram de vez. 2.200 conectados, crescendo sem parar.
Rafael girou procurando os conhecidos. Caçou a turma que riu de suas piadas, os que bateram nas costas dele, os que aplaudiram as falas de Fátima. Mas deu de cara com rostos estranhos. A lealdade tinha evaporado dali. Os olhares agora eram de gente repassando mentalmente todas as interações com ele. "É tudo historinha dela", ele arriscou para a plateia. A voz já não tinha sustentação. "Vocês convivem comigo, sabem o meu caráter." Nenhuma resposta. E a ausência de resposta de 300 convidados é o som mais assustador que alguém pode escutar. Camila pulou para a última evidência. "Aqui a gente tem um vídeo", explicou ela, "direto, sem suspense, sem enfeite." E ativou o play. A reprodução rodou por 43 segundos. 43 segundos de puro vácuo sonoro no ambiente. Sem tosse, sem rangido de cadeira. O áudio dele escorrendo pelas caixas, puro, dentro de um quarto que todos ali já conheciam bem. Quando a tela escureceu, a primeira coisa que quebrou o gelo foi um menino lá no fundo perguntando o que estava rolando. A mulher dele não disse nada. A tia, que chorava de orgulho poucos minutos antes, encarava o piso de mármore, segurando um pedaço de papel. Não secava mais nada. Parecia apenas que a utilidade de chorar tinha sumido de repente. O amigo engravatado da fila 5, aquele da risadinha cúmplice, mantinha o braço erguido gravando. Porém, o ar de deboche tinha se dissipado. Ali perto, Dona Fátima mantinha os lábios finos colados. As pérolas do pescoço balançavam num ritmo nervoso. O olhar não focava nem na noiva nem no filho. Ela encarava as folhas de um arranjo próximo, como se pudesse apagar o último minuto na força do pensamento. Na internet, as mensagens jorravam. "Caraca, ela tem tudo gravado. Alguém faz alguma coisa. Tô em choque aqui. Maluco sem escrúpulos. Que mulher guerreira. 2.800 acompanhando. 3.000. E escalando rápido." O colega que estava à direita do altar, aquele sujeito de cinza que brindou ao parceiro de jornada na véspera, deu 2 recuos lentos e sentou na primeira cadeira que achou, sem pedir licença. Como se o corpo tivesse perdido a força de se manter em pé diante daquilo tudo. Uma convidada na 4ª cadeira. Camila não lembrava quem era, devia ser parente do noivo. Agarrou a bolsa e escapou pelo canto sem levantar a cabeça. O barulho do calçado no piso foi a única coisa audível por um tempo. Rafael permaneceu imóvel. Foi a única vez no evento inteiro que ele não sacou uma resposta automática da cartola. Ele encarou o visor dela. Encarou o equipamento de gravação no fundo. Encarou a plateia que antes comia na sua mão e que agora parecia um bando de desconhecidos decepcionados. A boca se abriu. "Eu tenho como justificar." Foram as palavras mais burras que ele poderia ter dito. Os convidados não aguentaram. E não foi um estouro coletivo, foi aquele colapso gradual de algo podre desabando, primeiro um lado, depois o outro, até não sobrar nada em pé. O tio mais velho dele, que passava dos 60 e acompanhava a cerimônia com ar de apoio total, levantou a carcaça sem pressa e retirou-se sem soltar uma vogal. Sem mirar no parente, sem encarar as pessoas. 2 pessoas da lista de Camila, que assistiam à humilhação caladas até então, começaram a digitar freneticamente nos celulares, trocando olhares de revolta libertada de quem finalmente podia expressar a raiva presa na garganta. Rafael insistiu. Avançou na direção da noiva com os braços esticados, numa tentativa clássica de "me escuta, me dá espaço. Camila, presta atenção. Aquela cena não é tudo. Tem um histórico que você não sabe. Teve uma coisa lá atrás que eu ainda ia te relatar." "E quando seria isso?" O tom dela permaneceu sereno. 0 fúria, 0 lágrimas, apenas o questionamento bruto. "Quando você pretendia abrir o jogo comigo, Rafael?" A boca dele se abriu. "Ia ser depois da festa?" Ela prosseguiu. "Quando a gente voltasse da viagem, no ano que vem, daqui a 2 anos."
fez uma pequena pausa. Ou você só ia fazer isso quando fosse conveniente para você, que foi literalmente a frase que você mandou para ela. A gravação da fala do cara ainda ressoava forte na memória de todos ali. Não precisava de replay. Rafael virou a cara buscando salvação. Caçou quem pudesse validar seu lado, quem bateu palma junto com a mãe dele, quem sustentou a farsa o dia inteiro. O amigo do terno continuava na cadeira de cabeça baixa. O parceiro do fundão tinha guardado o aparelho e desviava os olhos. Dona Fátima, enfim, olhou para o rapaz, e a expressão dela não oferecia abrigo. Era o peso da culpa de quem omitiu o problema, carregando as consequências da própria cumplicidade. Mãe! O desespero fez ele perder o controle da entonação. Era medo puro e simples. Mãe, me ajuda aqui. Ela cerrou as pálpebras por um instante. Ao abri-las, disse quase num murmúrio, mas o áudio vazou. Eu não posso fazer nada por você. O noivo girou novamente para a ex-noiva. A cartada final. Mas eu te amo de verdade. Você sabe disso. Tudo isso foi um escorregão, foi um momento solto, foi um negócio que... Chega. Apenas isso. Rafael obedeceu. Você não me ama, ela resumiu, sem tom de novela, com aquela serenidade cortante. Você era apegado à imagem que eu te dava, a segurança, o casal de comercial de margarina desfilando numa transmissão para milhares de pessoas. Ela cruzou os olhos com a lente do fundo e retornou para ele. Mas eu não sou um outdoor, e muito menos um detalhe conveniente. A mão dela se abriu, aquele anel preso ali, o mesmo da prova que ele esqueceu de cobrar, foi removido lentamente. Manteve o metal suspenso entre os dedos por uma fração de tempo e jogou dentro do buquê. Não arremessou, só ajeitou lá, suave, como quem fecha um contrato e vai embora, e então esticou as flores na direção dele. Rafael segurou o arranjo feito um poste, sem saber onde enfiar aquilo. A internet travou os comentários de novo. E aí veio o estouro. Aplausos. Começou com um, depois mais dois. E logo o salão inteiro ovacionando. A maioria, pelo menos, criando um eco absurdo no teto daquele lugar chique que agora seria lembrado por um barraco e não pelo luxo. Camila não comemorou, nem sorriu. Parou por um instante, puxou o ar e virou as costas para o púlpito. A madrinha a aguardava no caminho de saída, de braço esticado. Camila foi até lá, segurou a mão dela, e juntas marcharam rumo à porta. Rafael ficou para trás, agarrado nas flores que custaram caro, ilhado num espaço que perdeu completamente em apenas 43 segundos. O celebrante fechou os cadernos. A lente do fundo seguia rodando, e o contador de views não estabilizava. As portas do ambiente se fecharam atrás das duas. O saguão externo estava limpo de gente. Uma brisa gélida corria ali. A claridade da tarde cruzava o vidro. A confusão dos convidados ficou sufocada do outro lado da madeira, como se tivessem baixado o volume no controle remoto. A noiva estacionou no meio do caminho. Desgrudou os dedos dos da amiga. Ficou ali parada, com os membros soltos, encarando o vácuo, com aquele ar de quem sobrevive a um acidente e precisa de um tempo para entender se está inteira. Jéssica ficou do lado. Guardou silêncio. Apenas acompanhou. Quase meio minuto depois, a noiva abriu a boca. Meu pé está esmagado nesse salto desde o começo do dia. A amiga mirou no rosto dela. A noiva devolveu o olhar. E desataram a rir juntas. Aquela risada que escapa sem ser de pura felicidade ou loucura é o alívio batendo no sangue quando a represa de estresse arrebenta de vez. Acabou rápido, mas não foi falso. Jéssica conferiu a tela do aparelho. A live batia 4.300 online. Um turbilhão de mensagens. Os cortes do vídeo original já circulavam em várias páginas. Quer que eu derrube a transmissão? Ela ofereceu. Camila calculou mentalmente. Não precisa.
O estrago tá feito. Elas andaram até o portão principal. O guarda abriu a passagem sem questionar. A notícia do que rolou lá dentro corria mais rápido que pólvora entre a equipe. Lá fora, o pátio de carros era puro silêncio. A luz alaranjada pintava o asfalto e o capô dos veículos enfileirados. Camila arrancou o salto, levou as 2 peças na mão e pisou descalça no concreto quente até o automóvel da amiga. O telefone pessoal tremeu. Uma notificação, seguida de 10, depois 20. Ela observou o contador crescendo no visor, 146 alertas empilhados, e enfiou a cara do aparelho no tecido do banco. Jéssica ligou o motor. Qual o destino da vez? Qualquer canto que não tenha uma maldita flor branca. Rafael não apareceu na casa quando Camila foi resgatar a mudança, passados 3 dias. A operação rolou de manhã com a ajuda de Jéssica e uma prima, pegando apenas o que ela tinha comprado: roupas, papelada, a máquina de café solteira e um vaso de planta que dependia só dela para não morrer seca. Tudo durou uns 40 minutos. Ninguém fuçou o lado dele do guarda-roupa, nem procurou pista. Dias depois, os clipes da confusão somavam 800 mil reproduções numa edição que viralizou. O nome do sujeito corria solto nos grupos de conversa do país inteiro. A firma mandou ele tirar uma licença não remunerada até a poeira baixar de vez. A amante sumiu do mapa da internet em menos de 2 dias. A ex-sogra nem mandou sinal de fumaça. A ex-noiva também não queria contato. 15 dias à frente, Camila tomava um ar na sacada da casa da mãe, seu refúgio provisório, quando pipocou um convite de um criador de conteúdo digital que esbarrou no vídeo original. O cara planejava uma série sobre mulheres que chutaram o balde em situações extremas e queria estrear o projeto com ela. Ela encarou o convite por um tempo generoso. Então mandou: "Pode me ligar amanhã de manhã?" Apertou o botão de envio sem dar chance para recuar. 2 meses se passaram. Era uma tarde de terça e Camila aguardava para pagar um boleto. Logo na frente, 2 pessoas discutiam sussurrando. Aquele clássico barraco de fila, onde a voz é baixa, mas a raiva é densa. O cara exalava a arrogância de quem ganha a briga antes de falar. E a mulher não tirava os olhos da cerâmica do piso. Aquele piso familiar, aquele olhar que ela conhecia tão bem. Camila andou alguns centímetros e grudou do lado da desconhecida. "Licença?" O cara nem foi incluído na frase. "Tá tudo bem com você?" Ela jogou a pergunta num tom suave, direto e limpo. A moça levantou os olhos, confusa. Não disse nada, mas endireitou o pescoço um pouquinho. Aquilo já bastou. Camila fez companhia para ela na fila até a vez chegar. Não emendou mais conversa, não foi preciso. O truque principal, às vezes, é só botar o corpo do lado do outro e sinalizar que ninguém está jogado no mundo sozinho. Eu refleti muito sobre a mensagem dessa narrativa antes de compartilhar tudo isso. Sabe por quê? Porque a parte complicada do caso não era o traidor. Não foram as gravações, a festa arruinada ou os milhares de espectadores. O teste de fogo real ocorreu dentro daquele banheiro, a hora em que ela olhou para o espelho e cogitou ir embora calada, engolindo a humilhação sozinha. Eu narrei a história de alguém que abraçou a confusão e a verdade, quando esconder a sujeira, seria o caminho prático. Senti a emoção daquele arranjo sendo devolvido ao noivo. E isso me toca não pela vingança da situação. Vingança é o de menos. É a jornada de quem esgotou o limite de engolir a própria essência para sustentar um cenário de mentira. Algumas pessoas arrastam essa farsa até o caixão. Ela cortou o mal pela raiz, e no fundo é isso que marca, não a derrota do ex, e sim a força da decisão dela.
Se você curtiu essa história, se prendeu na cadeira e ficou torcendo pela reviravolta da Camila até agora, deixa o seu curtir aí no vídeo. Isso ajuda demais a entender o caminho do canal e me motiva a caçar mais narrativas reais como essa. Escreve aí embaixo nos comentários de que lugar do Brasil você está acompanhando. Eu juro que eu leio absolutamente tudo e faço o possível para interagir com todo mundo que deixa um recado. Nada de robô por aqui, sou eu mesmo do outro lado, lendo e respondendo. E se esse tipo de conteúdo te pega, não esquece de se inscrever para acompanhar os próximos causos. O canal ainda é pequeno e cada inscrito que chega me dá um combustível absurdo para tocar o projeto para frente. Apoiem o trampo, mas não sai fechando a tela. Clica numa dessas duas opções aí para continuar maratonando. Vejo você no próximo clique.